Começa hoje o período de transferência de alunos da rede estadual de ensino. E o Manhã no Ar traz todas as informações para quem precisa mudar de escola. Aqui no estúdio o assunto é educação financeira. Vamos a dicas de como começar o ano organizando as contas. E ainda, times começam a apresentar o elenco para a temporada do Campeonato Amazonense de Futebol 2018. É muito importante começar com o pé direito. Esse fim de semana foi de festa com a eleição da nova Corte do Carnaval. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples, manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E a gente começa essa edição falando de um homem que foi preso com drogas no bairro Novo Reino. Com ele, os policiais também encontraram um celular e uma caderneta com anotações da venda de entorpecentes. Segundo a polícia, o suspeito tem um mandado de prisão em aberto. Natanael dos Santos Barbosa, de 25 anos, foi preso no bairro Novo Reino 2 por volta das 4h30 da tarde deste sábado. Policiais da Rocan receberam uma denúncia anônima por WhatsApp informando de que num bar e lanche que fica lá no bairro estariam comercializando drogas. Feita a revista lá no lanche lá e foi encontrado aí 39 porções aí, droga tipo skunk, e checamos o nome do indivíduo aí. E foi constatado que o mesmo estava com mandado de prisão. E foi dada a voz de prisão para o mesmo e conduzido aqui o 14º DP. Olha, todo esse material aqui foi apreendido com ele. São 39 trouxinhas de maconha tipo skunk, um celular e também essa caderneta, onde ele anotava aí, supostamente alguns pedidos. Inclusive, eles colocam alguns nomes para as drogas, né? O tipo de droga que eles vendem. Sim, eles usam o código aí, né? Usa o código aí tipo uísque aí e etc. aí. É o código que eles usam aí na droga que eles vendem aí. O mesmo está com mandado de prisão em aberto. Então piora mais a situação dele aí. Tem que passar por audiência de custódia? Sim. Aí é à disposição da justiça. E 3 pessoas foram presas na zona leste de Manaus, suspeitas de assaltar uma loja de compensados. Com eles, a polícia apreendeu celulares e dinheiro. Davi da Cruz de Souza, de 21 anos, Carlos André Moreira, de 40 e Rogério de Souza da Silva foram presos por volta das 11 horas deste sábado, logo após terem assaltado uma loja de compensados no bairro Gilberto Mestre. Uma viatura da Polícia Militar estava patrulhando nas imediações do local onde houve o assalto. As vítimas informaram aos policiais militares que acabaram de acontecer um assalto e os policiais militares lograram êxito aí em localizar esses indivíduos ainda de posse de uma arma de fogo, calibre 32 e também em posse do produto do roubo. Tinham roubado uma pessoa nessa loja, também roubaram o dono da loja, uma quantia em dinheiro e ainda os celulares. Sim, o Davi já estava sendo investigado em razão de um outro assalto que ele havia cometido nesse mesmo empreendimento comercial. Ele, juntamente com mais 2 pessoas, organizou aí e executou mais esse assalto, tendo aí sido capturado pelos policiais militares. E agora o procedimento está sendo lavrado aqui na unidade do 14º Distrito Integrado de Polícia. Estão sendo flagranteados aí por associação criminosa e o roubo majorado em razão aí do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Agora, a pessoa que dirigia o veículo alegou que o carro era da sogra. Agora nós vamos iniciar as investigações, continuar essas investigações para verificar aí a participação dela nessa empreitada criminosa. Por enquanto eles ficam aqui, serão encaminhados aí à audiência de custódia, onde ficarão à disposição da justiça para responder aí pelos delitos cometidos. E o grupo fortemente armado tenta matar o homem no bairro São José 3, na zona leste de Manaus. A tentativa de homicídio não foi bem sucedida e a vítima conseguiu fugir. A tentativa de homicídio aconteceu exatamente aqui, no Hip Rap, ao final da Rua 8, no bairro São José 3, na zona leste de Manaus. A rua estava desse jeito aqui. Vira sua câmera para ali, Anderson. Mostra aí como é que estava a rua.
dessa forma que você está vendo aqui, bastante movimentada, muita criança. De repente, um homem surge desta rua aqui, correndo. Ele estava fugindo da morte, porque atrás dele, mais outros 2 homens estavam armados e atiraram contra ele. A vítima foi atingida exatamente aqui. Um tiro pegou na perna, o outro nas costas. Em seguida, mancando, ele conseguiu fugir dos atiradores e se abrigou em uma casa, até a chegada do SAMU, que o levou para o hospital. Os 2 atiradores saíram do local, mas cerca de 5 minutos depois, eles retornaram ao local. Eles queriam mais sangue, queriam eliminar de uma vez por todas a vítima e disseram assim: a gente tem que matar ele, porque trata-se de um estuprador. Todos estavam fortemente armados. A vítima e os suspeitos ainda não foram identificados pela polícia. Esse vídeo foi gravado logo após a vítima ser baleada. Observe a aglomeração de pessoas ao redor do homem ferido. De repente, uma correria. Esse foi o momento em que os criminosos retornam. Preferindo ficar no anonimato, o morador relata o que viu de perto. Outros veio atrás dele, aí deu uns 4, 5 tiros aí, pegou uns 3 nele, ele caiu bem aqui logo, caiu, saiu, levantou de novo, saiu manquejando, correu para ali. Ele foi atingido aonde? Na barriga, na perna, bem nesse tronco aqui dele assim também. Mas não conseguiram pegar mais ele não. Presta atenção nesse caso. Uma mulher foi atacada por um homem enquanto estava a caminho do trabalho no conjunto Viralves. E segundo ela, outras pessoas também já foram vítimas. As câmeras de segurança da área registraram o momento exato do crime. De capacete, o bandido se aproxima da vítima. A mulher que aparece nas imagens sendo atacada estava indo para o trabalho. Tudo aconteceu bem cedo, logo às 6 da manhã. Foi um susto porque eu vim tranquila, né, de manhã cedo, quando eu vi aquele rapaz em pé, de costa, colocou o capacete, eu achava que ele ia subir na moto. Mas de repente ele me atacou, me empurrou contra a parede, ficou me imprensando, pedindo dinheiro, me dá todo o dinheiro que você tem, me dê tudo que você tem na sua bolsa. Sem saber o que fazer, essa auxiliar de mercado de 33 anos apelou para a fé. Quando eu olho para ele, ele diz para mim: se você não me der, eu vou lhe furar. Ele tem uma faca na cintura e tenta puxar a faca, mas a faca prende na camisa e não solta. Eu falo para ele: me solta, em nome de Jesus. Aí ele se treme todo e sai correndo. Como se não bastasse, o tarado do Vieira Alves também atacou outras jovens. De acordo com os próprios moradores que relataram que este homem já abusou de outras mulheres aqui do conjunto, o modo em que ele ataca essas vítimas é o mesmo. Ele esconde o rosto, se aproxima dessas mulheres e em seguida comete os crimes. Várias pessoas, várias mulheres, inclusive ele, quando ele me atacou, ele já ia com o zip aberto, né? Como dá para ver no vídeo, ele já ia com o zip aberto, não ia só para assaltar. Então ele já ia com outras intenções. É isso que dá mais medo, né? A PM disse que já está à procura do suspeito. Enquanto nossa reportagem esteve no local, várias viaturas apareceram para fazer o patrulhamento. Mas, para a dona Diana, que já foi vítima de roubo no conjunto Vieira Alves, ainda falta segurança. Já trabalhei há alguns anos aqui no Vieira Alves, né? E não é de hoje que a gente sempre ouve relatos de pessoas que já foram assaltadas. Agora, recentemente, nós tivemos o nosso fio roubado também dos nossos outros vizinhos. E agora, essa questão dessa moça, né? É complicado, realmente. A gente pede que os órgãos responsáveis olhem mais pra gente e que mandem policiamento, porque está cada dia mais difícil e mais complicado. Se você tiver alguma informação sobre o suspeito, pode ligar para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. E olha só esse caso. Uma mulher de 23 anos, grávida de 4 meses, foi esfaqueada pelo marido. Ele ficou irritado quando a esposa se recusou a fazer a janta. O agressor é um barbeiro de 33 anos. Já a vítima, uma jovem de 23, esposa deste agressor.
Tudo aconteceu por volta das 11 horas da noite na comunidade Lago Azul, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. De acordo com informações da Polícia Militar, este homem chegou embriagado na casa onde morava com a esposa. No momento em que ele chegou, ele pediu para que a esposa fizesse janta. Só que, como já era muito tarde, ela se recusou a preparar essa refeição. Ele ficou chateado, então foi até a cozinha, pegou uma faca e, com um gesto de maldade, não só ameaçou a esposa, a companheira, como também esfaqueou ela no braço. A jovem precisou ser levada para o hospital e lá recebeu um curativo e levou 20 pontos no braço. E durante essa discussão, ele afirmou que o filho que ela carrega não é dele. Depois de toda essa confusão, a jovem conseguiu fugir e conseguiu encontrar uma viatura da Polícia Militar. O suspeito foi detido e trazido aqui para a delegacia especializada em crimes contra a mulher. Ele disse aqui nos autos que ele não fez nada, que ela se cortou sozinha para incriminá-lo. E depois, eu conversando com ele, ele disse que ele pediu para fazer janta, como ela não quis, ela se recusou, às 11 horas da noite também, né? E não tem motivo de forma alguma para ninguém agredir ninguém. Ele ficou irritado, pegou uma faca e deu um corte ainda. Ele disse que foi um corte leve, foi um risco, né? Então, realmente, a gente percebe a agressividade desse autor. E ele vai ser conduzido para a audiência de custódia e nós torcemos que ele possa ser conduzido à penitenciária depois. E homem invade clínica e faz funcionários reféns no centro de Manaus. 2 pessoas conseguiram se esconder e chamaram a polícia. O suspeito usava tornozeleira eletrônica e responde processo por outros crimes. O toque do celular do suspeito não deixa dúvidas sobre o envolvimento dele com o crime. Salve, salve, é nóis, FDN, Comando Vermelho. Alex Trindade foi condenado a cumprir prisão domiciliar. Por isso, usa tornozeleira eletrônica, mas foi preso em flagrante por policiais da 24ª SICOM durante um roubo. O crime ocorreu por volta das 12h40 dessa sexta-feira, dia 5 de janeiro, em uma clínica odontológica na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus. Uma das vítimas explica a ação dos criminosos. Ao chegar lá, ele conversou com a moça que estava na recepção. E depois de todo o diálogo que ele teve com ela, ele foi já acionando a arma para cima dela. Imediatamente ela soltou um grito de alerta. Foi que todo mundo que estava nas salas descansando perceberam que era um assalto. Então ele saiu procurando onde estávamos nós. Depois desse procedimento, ele saiu colocando a gente dentro de uma sala. 2 vítimas que conseguiram se esconder no banheiro chamaram a polícia. Uma guarnição da 24ª SICOM conseguiu chegar ao local antes dos criminosos terminarem o roubo. A partir desse momento, pelo menos 3 vítimas foram feitas reféns. Naquele momento, nós só tínhamos uma opção. Era preservar a vida daquelas pessoas que estavam lá. Então foi feita uma negociação com ele que a gente ia abrir e ia deixar ele passar do local, ia deixar ele se evadir do local, né? Já que ele ameaçava em matar uma das vítimas, né? Se nós continuássemos ali no corredor, ele ia atirar na cabeça de uma delas. Então nós não podíamos colocar em risco a vida das pessoas, né? Primeiro nós temos que preservar a vida das pessoas, e nós deixamos ele sair. E na hora que ele saiu, aí sim houve uma perseguição a pé correndo atrás dele. A polícia acredita que o crime teve a participação de outro suspeito. Verificando o celular do indivíduo, nós verificamos que ele manteve contato com, pelo nome lá, salvo uma prima dele, né? Uma pessoa da família dele, onde a pessoa, pelo horário em que a mensagem foi passada, a pessoa dá o comando de vai. Ou seja, fica bem claro para a gente que lá dentro da clínica, né, até mesmo por ser uma clínica de 2 andares, né, essa pessoa estava dentro, verificou toda a situação e deu a informação para que eles pudessem agir. Para as vítimas, esse vai ser um trauma difícil de ser superado. A maior preocupação é que no local havia 2 mulheres grávidas. Eu fiquei muito medo em saber que a arma era de verdade e que ela estava engatilhada.
Isso me deixou muito nervosa. Ele só pediu para eu ficar quietinha, me deu uma chave de braço e ele me levou até o final da escada e daí ele correu. Aí foi quando os policiais vieram atrás e saíram correndo atrás deles. A polícia apreendeu a moto que os ladrões usariam na fuga, a arma do crime, uma pistola calibre 380 com a numeração raspada e os celulares roubados. Um dos suspeitos conseguiu fugir. Já o preso, o Alex, é um velho conhecido da polícia. Quando eu estava no 8º DIP, na compensa, ele já estava sendo investigado no inquérito por tentativa de homicídio numa quadra. E quando notificamos ele, fomos ouvi-lo, percebemos que ele já respondia pelo crime de homicídio e estava cumprindo prisão domiciliar, motivo qual ele usa tornozeleira eletrônica. Com esse crime de hoje, ele poderá responder por que crimes depois dessa apuração que deve ser feita aqui na delegacia? Pelo que está sendo apresentado pela Polícia Militar aqui do 24º SICOM e pelas oitivas das vítimas, que são muitas, ele vai responder por roubo majorado, né? Pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, estava ele mais um parceiro, e por restringir a liberdade das vítimas. E 3 homens foram presos, suspeitos de assaltar um velório. Na delegacia, 2 deles relataram que o crime foi planejado por um funcionário da funerária. Quem traz mais informações, mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea, bom dia. Conta pra gente como foi esse crime. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha só, foi um crime realmente, no mínimo, curioso, né? Os 2 assaltantes, eles invadiram o velório, entraram na funerária e saíram fazendo aquela limpa, como a gente chama, né? Levando objetos pessoais, levando celulares. E, de acordo com as informações das vítimas, eles teriam levado cerca de R$1.000 das pessoas que estavam no velório, né? Quando foi durante a noite, a polícia estava fazendo um patrulhamento pela zona norte da cidade, na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, e resolveu abordar um táxi que estava com 2 homens dentro. Os 2 homens estavam com R$385 em dinheiro, um simulacro de arma de fogo, que é aquela imitação de arma de fogo, o que já levantou uma suspeita muito grande da polícia, e estavam com 2 celulares. Os policiais perceberam que os celulares não pertenciam a esses homens, além, é claro, do próprio simulacro, que já entrega que boas intenções esses 2 homens não tinham, né? A partir daí, a polícia resolveu ligar para um número que estava dentro do celular, né? Que era o celular de uma das vítimas do velório. E aí, essa vítima relatou que estava mais cedo num velório que fica na Avenida Camapuã, a funerária, né? Que fica na Avenida Camapuã, no bairro do Novo Aleixo, quando 2 homens entraram, anunciaram um assalto e fizeram a limpa, levaram tudo, inclusive o celular dessa vítima. A vítima contou como é que foi a ação da polícia. A partir daí, os 2 foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Eles foram identificados lá como sendo o Gilson de Carvalho Saraiva e o Carlos Poltergar Souza. E aí os 2 resolveram abrir o bico e resolveram dizer como era que eles tinham chegado até a funerária. Eles haviam feito um acordo com um dos funcionários da funerária, o Jefferson Guimarães Reis, de 33 anos. O Jefferson teria sido o mentor desse assalto, o mentor dessa ação. Ele teria praticamente contratado os 2 assaltantes, dito que, olha, vai ter velório, o velório vai acontecer tal horas, o horário de maior movimento é esse. Ele deu toda a dica para esses 2 assaltantes e aí, desses R$1.000 que os assaltantes aparentemente teriam levado da funerária, o Jefferson ainda ficou com R$600. Tanto que os assaltantes tinham ali R$385 apenas quando eles foram presos na noite de sábado. Um crime que acabou sendo descoberto meio que por acaso, né, Adriane? Porque assim, se os assaltantes não tivessem sido pegos, se a polícia não tivesse ligado para a vítima, para um telefone que estava no celular da vítima, se a polícia não tivesse descoberto que esse assalto aconteceu em uma funerária durante um velório, não teriam conseguido prender aí o Jefferson. O Jefferson, na delegacia, alegou que ele havia planejado tudo, confessou o crime, alegou que ele havia planejado tudo porque ele estava com muitas dívidas com agiotas e por isso que ele ficou com a maior fatia do assalto, por ter dado toda a dica para os assaltantes e também por ter planejado tudo, né? Por ter aí ajudado tudo. Ele, inclusive, ainda chegou a falar para as pessoas que estavam ali no velório na funerária que ele também era vítima. A intenção dele era sair com um álibi muito bem elaborado,
mas não deu certo. A polícia acabou prendendo os 2 assaltantes ainda na noite de sábado e, a partir daí, toda essa ação, toda essa história foi desvendada. É uma situação absurda, né? Eu gosto de acreditar na justiça divina, porque eles não estavam investigando necessariamente o caso quando prenderam esses assaltantes. Agora, imagina só o transtorno para as pessoas que estavam ali naquele velório. Quem está no velório é porque perdeu alguém, alguma pessoa querida, já tem um sofrimento ali, ainda vive um trauma de um assalto, né? De chegarem essas pessoas lá. E o pior ainda, a pessoa que está ali para ganhar o seu salário, que tem um emprego no período em que muitas pessoas estão sem, acaba fazendo todo o esquema, né? Passa a fita toda para que esses assaltantes pudessem ir lá e cometer o crime. Uma situação absurda, ainda bem que a polícia conseguiu prender e recuperar o que foi levado. Obrigada pelas informações, Thea. E casal furtava casas e vendia os produtos na internet. Isso mesmo, de acordo com a polícia, o homem invadia as residências e a mulher colocava os produtos em sites de compra e venda. Todos esses produtos foram encontrados em uma casa no bairro Monte das Oliveiras. São relógios, joias, um tablet e até um aparelho de TV. Tudo roubado. Os responsáveis pela revenda foram identificados como Rainerson Ferreira Melquíades e Elisoneide Lois. Eles são marido e mulher. A polícia conseguiu determinar bem a participação no casal nesses crimes. Ele invadia as residências junto com outros comparsas e pegava tudo o que podia, celular, objetos pessoais, até televisor. E ela era a pessoa que fazia o anúncio no OLX para tentar revender esse material para outras pessoas. Muitas dessas pessoas, inclusive, agiam de boa fé. A gente vai conversar com a delegada que investigou esse caso, a doutora Aline. Doutora, vocês conseguiram chegar até esses 2, até esse casal, justamente por uma mercadoria que estava anunciada nessa rede de vendas? Isso, nós chegamos até a autoria dos furtos através desses objetos que estavam sendo à venda no site de vendas OLX. E essa guitarra, esse amplificador foram reconhecidos pela vítima? Isso, a vítima reconheceu, tendo em vista algumas características específicas, até mesmo o adesivo que ele tinha colocado constava nos objetos. E a gente conseguiu chegar em quem tinha comprado os objetos, né, que aparentemente estavam de boa fé, mas não tinham pedido a nota fiscal dos produtos, e nós conseguimos chegar em quem tinha vendido. E na residência dessa moça que tinha vendido, foi encontrado vários objetos furtados de outras residências e foram identificadas diversas vítimas dessas pessoas. Foi identificado pelo menos 5 residências que eles entraram. Agora, delegada, a gente tem aí no caso a pessoa que comprou a guitarra, não comprou por um preço muito baixo, por isso que se diz que ela agiu de boa fé, mas perdeu completamente esse produto porque a guitarra e o amplificador voltaram para o verdadeiro dono, para o verdadeiro proprietário. Agora, em outros casos, essas pessoas que compram podem até ser responsabilizadas por receptação, não é? Isso, elas podem ser responsabilizadas por receptação dolosa ou culposa. A culposa é quando ela não tem a certeza de que aquele bem foi furtado, mas tem características que ela poderia ter identificado. Então, o que a gente orienta é que todo mundo que vai fazer a compra de objetos já usados, peça nota fiscal daquele referido objeto, para poder ter a procedência correta do bem. E desde os primeiros dias de janeiro, 25 pessoas foram presas na Operação Alegoria Proibida da Polícia Civil. O principal objetivo é coibir crimes e aumentar a segurança no período de carnaval. A Operação Alegoria Proibida esteve nas ruas desde quinta-feira. Dos quase 50 mandados de prisão, 25 foram cumpridos. Quase metade dos presos são homens que deixaram de pagar pensão alimentícia. As autoridades acreditam, mesmo assim, que o cumprimento das ordens judiciais traz mais tranquilidade nessa época do ano. Essa operação que se denomina a Alegoria Proibida é que vai se estender por todo o período carnavalesco, com cumprimento de mandado de prisão, com operações de rua, com repressão ao tráfico de drogas. Dentre esses mandados de prisão, existem alguns casos que chamam bastante a atenção da Polícia Civil. É o caso, por exemplo, desse preso aqui, o José Júnior Martins. Ele era procurado porque ele tem
2 mandados de homicídios em aberto. Do lado dele, a gente tem o Pedro Augusto Filho. Pedro Augusto, ele cometeu o mesmo crime também, ele matou uma pessoa em Rio Branco, em outro estado, e veio aqui para Manaus. Só que agora, com o cumprimento desses mandados de prisão, ele acabou sendo capturado e vai ter que responder por esse crime. Polícia, a gente sempre trabalha de maneira integrada, né? A gente conversa com DIPs de outras cidades. A gente também trabalha com diversas informações, foram realizadas diligências, né? A gente conseguiu com sucesso localizar o seu Pedro. A gente aproveita para lembrar que essa operação Alegoria Proibida, ela tem continuidade pelo menos até o Carnaval. E dupla que furtava objetos de dentro de carros na Manaus Moderna é presa em flagrante. Naquela área, a polícia já apreendeu 16 foragidos. Lison Pinto Leite, de 41 anos, carregador aqui da Manaus Moderna, e Diego Gonçalves, de 27, estavam trabalhando na Manaus Moderna, só que nas horas vagas eles se aproveitavam de clientes e acabavam furtando objetos de dentro do carro deles. Pois é, essa prática, segundo a polícia, já é comum aqui no centro, principalmente na parte da Manaus Moderna. De acordo com o secretário aqui da Executiva em Operações, a CEAOP, só nas 2 semanas que essa delegacia itinerária está aqui no centro, cerca de 16 foragidos da justiça já foram recapturados. Doutor, conta um pouquinho para a gente sobre esse caso. Uma desatenção de uma família que estava no carro. A motorista desceu, deixou o celular em cima do banco, mas uma pessoa estava no banco de trás. No momento em que eles dois, um deles pegou o celular com o apoio do outro, mas aí a que estava atrás deu alarme, nossos policiais estavam perto e aí fizeram a prisão. Pois é, agora essas pessoas que trabalham aí, doutor, algumas, né, no caso, durante a triagem da Secretaria de Segurança Pública, muitas pessoas tinham passagem pela polícia. Então, a partir de agora, todas as pessoas que trabalham aqui, que são cadastradas, são sem ficha, e justamente para ter essa identificação é que eles agora estão fazendo o trabalho para regularizar isso, né, doutor? Sim, o trabalho foi feito justamente de reorganização, né? Todos estão cadastrados, que estão aqui. A partir de hoje estão sendo entregues os coletes. Quem estiver sem colete aqui vai ser abordado e saber por que está sem colete, que é para que essa organização ela permaneça. Agora, os suspeitos presos em flagrantes foram levados para a delegacia e devem responder por furto e ir à audiência de custódia. E para ajudar na identificação de criminosos, os flanelinhas e carregadores que trabalham na Manaus Moderna, no centro da cidade, estão sendo cadastrados pela Secretaria de Segurança Pública. Alzimes é carregador há 15 anos e ficou todo orgulhoso com um novo colete e crachá. Já era negócio direito, agora sim, nós somos certificados mesmo, direitinho trabalhando aqui na Manaus Moderna, porque muitas vezes os clientes chegavam, chamavam a gente de ladrão, nós era queimado aqui. Desde novembro, 260 flanelinhas de carregadores da Manaus Moderna foram cadastrados pela Secretaria de Segurança Pública. 30% deles aceitaram fazer cursos profissionalizantes, matrícula escolar ou tratamento de dependência química. Mas o foco da secretaria é reduzir a criminalidade na área. O objetivo é os turistas e a população retornarem ao centro antigo de Manaus. Durante o cadastramento, a polícia identificou 16 foragidos do sistema prisional. Prendeu 7 pessoas em flagrante por tráfico, roubo, furto ou extorsão. Quem trabalha na Manaus Moderna diz que a presença da delegacia móvel aumentou a segurança no local. O passageiro tem segurança para descer, o passageiro tem segurança para subir, tá entendendo? Quer dizer que não está 100%, mas já melhorou muito. O projeto Manaus Moderna é piloto. A meta do governo é estendê-lo para outras feiras de Manaus. E o Exército apreendeu mais 1 tonelada de droga na região da fronteira. Durante a ação, os criminosos ainda trocaram tiros com os militares. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea. Durante a abordagem, nessa troca de tiros, alguém ficou ferido?
Sim, Adriane, houve feridos sim, principalmente do lado do Exército Brasileiro, né? Um sargento e um soldado do Exército que estavam fazendo esse patrulhamento, eles foram atingidos por tiros de fuzil 556 e foram levados para o hospital de Tabatinga, que fica a 1.108 quilômetros aqui de Manaus. Fora isso, outros 3 soldados também tiveram ferimentos, mas esses ferimentos foram tratados ali mesmo, né, pela equipe médica do Exército Brasileiro, na área onde aconteceu esse confronto com narcotraficantes colombianos. O Exército Brasileiro informou que esse confronto aconteceu no dia 5 de janeiro. A equipe, né, estava fazendo um patrulhamento pela área da Vila Bittencourt, no município de Japurá. Japurá fica a 744 quilômetros aqui de Manaus. E aí eles foram abordar essa embarcação, né, e acabaram encontrando aí, sendo recebidos a tiros por esses narcotraficantes colombianos. Durante esse confronto, né, as pessoas do Exército foram atingidas, né, por alguns tiros e os narcotraficantes colombianos acabaram pulando da embarcação e fugindo pela área de selva, pela área de mata, abandonando a droga ali mesmo. De acordo com as informações oficiais do Exército Brasileiro, foi 1 tonelada e 200 quilos de drogas de maconha tipo skunk, provavelmente que foram encontrados dentro dessa embarcação. E essa não é a primeira apreensão feita pelo Exército Brasileiro na mesma área não, viu, Adriane? No dia 1º de janeiro, o Exército conseguiu pegar também cerca de 750 quilos de drogas nessa mesma área. Uma outra informação que o Exército Brasileiro deu é que no dia 6, depois que, obviamente, todo mundo já estava medicado, tratado, depois que foi feito ali o procedimento de primeiros socorros, porque a vida dos soldados, né, e dos oficiais era ali a prioridade, né, depois que todo mundo já estava medicado, foi feita uma nova patrulha na área e foi encontrado o corpo de uma pessoa na área da selva, na área da mata, provavelmente colombiano, que estava fazendo parte aí dessa apreensão de drogas, né, desse transporte irregular, ilegal de drogas aqui para dentro do território brasileiro, né. Foi aberto um inquérito policial militar e o governo colombiano também foi alertado sobre essas pessoas. De acordo com o chefe do Estado-Maior, o general Edson Roche, isso significa um duro golpe no tráfico de drogas que teve um prejuízo muito grande. Vamos ver. 2 apreensões, elas estimativamente correspondem a 18 milhões de reais de prejuízo para o tráfico. A contribuição que o Exército dá para a sociedade, evitando que a droga chegue aqui nos grandes centros, que esse mal prolifere no país. Então, o próximo passo nosso? Nós estamos fazendo um inquérito policial militar que vai tentar esclarecer detalhes da ação, toda a dinâmica. As autoridades colombianas estão avisadas, né? E a droga foi apreendida e os traficantes, infelizmente, não foram capturados dessa vez. Na semana anterior, nós prendemos 2 que estavam junto com a droga. Pois é, Adriane, a gente observa aí que realmente o trabalho do Exército Brasileiro está sendo intensificado nas fronteiras, né? É um trabalho bastante importante e em relação a esse prejuízo a gente já sabe que dói quando dói no bolso do traficante. O traficante aparentemente já está preparado para ser pego, já está preparado para ser preso, já está preparado para vir para o sistema prisional, né? Agora quando dói realmente no bolso é que eles sentem o prejuízo. E aí é por isso que essas apreensões de droga, elas acabam sendo tão importante, porque acaba aí dando um golpe financeiro, né, no tráfico de drogas, no narcotráfico, para tentar aí desmontar essas equipes, para tentar desmontar essas quadrilhas que tentam trazer as drogas para cá. Muitas vezes conseguem, mas outras vezes não. Algumas vezes eles acabam esbarrando em homens como os do Exército Brasileiro que estavam de vigia e que dessa vez não deixaram a droga passar. E se essa droga fosse consumida aqui no Brasil, possivelmente era para abastecer para esse período de carnaval que está chegando, né, Té? Muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E a secretária executiva adjunta de Educação da SEDUC, Maria Carneiro de Souza, morreu em um acidente de carro no Rio Grande do Norte. Além dela, outros familiares também estavam no carro que colidiu com uma caçamba na BR-304, no trecho entre as cidades de Mossoró e Açu. Maria, que dirigia o veículo na hora do acidente, morreu no local.
Outras 4 pessoas ficaram feridas e foram socorridas em um hospital da região. O estado de saúde deles não foi divulgado. Em nota, a SEDUC do Amazonas lamentou a morte da servidora e se solidarizou com os familiares dela. Maria Carneiro era pedagoga e professora concursada da SEDUC desde 1985. Dentre as premiações conquistadas ao longo da carreira na educação, ela recebeu o Prêmio Nacional de Referência em Gestão em 2004. E agora a gente tem informação de trânsito, vamos saber por onde o nosso drone anda. Nós estamos agora sobrevoando a rotatória do Produtor. A rotatória do Produtor que está com fluxo bem tranquilo nesse momento, né? Ali na esquerda do seu vídeo, para quem segue no sentido da Itaúba, né? Não enfrenta grandes dificuldades. Na esquerda aqui o trânsito é bem tranquilo em todas as áreas, para quem vai para a Cidade de Deus, para quem vai para o Itaúba, para Itaúba no Jorge Teixeira, e descendo aqui a gente vai no sentido do Terminal 4 de Integração, que é o terminal lá do Jorge Teixeira, a Camapuã, a avenida tranquila também nessa área. Para quem está circulando na zona leste da cidade e indo também para a Zona Norte por esse caminho, é uma boa opção para você que está saindo de casa nesse momento. Ainda está bem cedinho, ainda não são 7 horas, então o trânsito ainda está muito bom nesse momento para você que está circulando pela Grande Circulava, quem vai seguir pela Itaúba, quem vai para o Cidade de Deus, também para Camapuã. E agora a gente faz um intervalo, daqui a pouquinho tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. A gente fala do preço da gasolina nos postos. Será que está havendo um cartel aqui na cidade? Na nossa entrevista do dia, o assunto é organização financeira, com dicas para você que quer começar o ano com as contas em dia. É um instante só, não saia daí.